Olá, amigos roladores de dados. Meu nome é Diogo Nogueira. Eu sou o criador do blog Ponto Experiências e de jogos como Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros e o Solar Blades and Cosmic Spells. E hoje eu vou falar um pouco aqui para vocês de algumas dicas de como criar aventuras de RPG melhores desenvolvidas para atrair os seus jogadores e criar experiências mais dinâmicas, né? Essas dicas são inspiradas nas resenhas do Bryce Lynch, do blog Ten Feet Pole, que é um blog especializado em fazer resenhas de aventuras de RPG, e ele analisa elas muito bem e fala pontos, assim, alguns princípios de que ele considera excelentes e que ajudam a fazer aventuras mais divertidas, mais dinâmicas, mais livres, né? E hoje a primeira parte vou falar de algumas orientações gerais de como fazer essas aventuras e falar um pouco também de como desenvolver ganchos de aventuras que são melhores para atrair seus jogadores e interessar os personagens deles, né? A primeira dica geral é cor e tema, né? Você vai preparar uma aventura, digamos, de vampiros, que o tema é vampiros, sangue, então você pode usar elementos recorrentes, né? Os jogadores podem encontrar rastros de sangue ou animais com presas afiadas, né? O mestre do jogo ele tem que tentar dar descrições breves dos locais, NPCs e coisas que eles encontram, mas que são evocativas, né? Lembrando de usar os sentidos, né? O que os jogadores veem, o que eles conseguem escutar, eles sentem alguma coisa, talvez até eles não toquem, mas eles consigam perceber que a parede é porosa ou que aquela substância no chão parece pegajosa e grudaria no dedo deles. Falar um pouco também se eles sentem algum aroma no ar que deixa aquele gosto azedo na boca. Tenta usar todos os sentidos para dar alguma sensação, alguma descrição que pode trazer um elemento a mais para eles perceberem no jogo, né? Tente evitar usar termos vagos e genéricos, né? Elas são muito feias, né? Descreva mais elas, né? Que é muito importante uma dica para escritores que é mostre e não diga, né? Se você vai falar que um NPC ele é cruel, ele é mau, você não só fala isso. Você pode escrever que até entre o próprio bando dele, ele arranca as coisas da mão de um outro NPC, ou trata eles mal, empurra até os seus companheiros, né? Tente mostrar mais o que está acontecendo, em vez de só falar alguns termos, né? Outro elemento importante é trazer um contexto para a aventura, né? Que a aventura não é isolada, né? Aquela masmorra no meio do nada que não afeta os seus arredores, né? Tenta descrever, passar para os jogadores o que aquilo ali está afetando os seus arredores. Se eles foram lá tirar esses goblins da masmorra lá, o que isso pode afetar aquela localidade, né? Como é que aquela presença daquela ameaça próxima ao vilarejo, à cidade, está afetando os moradores, a vida de quem está ali, os negócios, né? É importante passar a informação para eles de que vários meios de ação, se eles forem por um caminho, pode ter esse tipo de coisa, se eles forem por outro caminho, os desafios podem ser diferentes, talvez um caminho seja mais curto, mas mais perigoso, outro seja mais longo, mas ele é mais tranquilo, mas isso pode prejudicar eles, que eles têm um tempo para completar a missão que eles possam ter, né? O contexto de quais são as relações dos NPCs que estão envolvidos ali, né? Quais são os interesses deles em relação àquele problema. Pode ter interesses conflitantes e eles terem que lidar com essas facções para achar uma solução melhor para todo mundo, né? Até por interesse deles. Eles podem jogar uma facção contra a outra e conseguir algo em benefício próprio, né? Outra coisa muito importante é dar opções de escolha para o jogador. A escolha deles devem ser abertas. Nunca deve ter uma aventura que tenha só um tipo de solução, né? Eles podem ter vários caminhos, eles podem traçar alinhar com os goblins, ou até encontrar uns inimigos daquelas criaturas que estão afetando a cidade, né, atacando os moradores, e jogar um contra o outro, ou eles podem tentar espantar eles dali, eles podem simplesmente matar eles. Uma vez os goblins estão atacando o vilarejo porque eles foram expulsos das montanhas que eles viviam por umas criaturas maiores, então eles podem tentar achar um outro lugar para aquelas criaturas ficarem e acabar com os problemas até para os duas facções envolvidas ali, né? É muito importante até que os mapas e as masmorras, né, que eles possam entrar, tenham vários caminhos, naquelas masmorras lineares. Você entra num aposento e vai para o outro, e vai para o outro. Isso limita muito a escolha dos jogadores, o curso de ação que eles podem tomar, e acaba ficando um jogo bastante limitado, né? E se você vai dar escolhas, é aquela mesma coisa do contexto, né? Vamos supor que você chega numa masmorra e tem aquela trifurcação, né? Uma passagem para o norte, uma para o
leste, outra para o oeste, e você fala para onde vocês vão seguir. Se você não der nenhuma informação para eles o que pode ter numa dessas passagens, aquela escolha é uma escolha aleatória. É mais fácil até você rolar um dado e decidir para onde que eles vão você mesmo. Então você pode dizer que na passagem do norte eles podem sentir um cheiro de madeira queimada e vem um pouco de fumaça. Então tem que dar uma indicação. Tem uma coisa pegando fogo ali, uma fogueira, pode ser estão queimando algum corpo, né? Ou pode ser uma passagem do ambiente de fora, que está entrando fumaça ali dentro. Talvez na passagem da esquerda eles veem bastante teia de aranha, insetos, então é possível que tenha uma aranha gigante ali. Na passagem da direita eles podem escutar um murmúrio de talvez alguma risada, algumas pessoas falando, então a gente já pode ter indicação que tem alguém por ali, então se eles conhecerem a língua, eles podem saber que tipo de criatura que está por ali, ou até se são criaturas amigáveis, né? Então sempre que você oferecer escolhas, você tem que ter um contexto, né? Para eles poderem fazer essa escolha mais informada, senão é uma escolha aleatória e a escolha não tem valor nenhum. E essas escolhas têm que trazer consequências, né? Todos esses pontos estão interligados, né? As ações dos jogadores têm que trazer consequências, sejam elas boas ou ruins. Se eles fizeram você dando uma possibilidade de escolhas e um contexto informado para eles, é muito mais fácil eles aceitarem uma consequência ruim ou uma consequência boa. Se eles forem informados e fizeram uma escolha que acabaram com os personagens deles morrendo, eles não vão se sentir traídos ou injustiçados. Eles souberam que aquela escolha poderia levar a um desfecho ruim, né? Então eles fizeram aquela escolha informada e que não vai ter esse tipo de problema, né? E a mesma coisa, se eles fizeram uma coisa boa, aquilo vai ter consequências para a história. Eles salvaram o vilarejo, talvez aquele vilarejo agora seja um lugar seguro para eles irem, eles vão ter privilégios ali, vão ter um lugar para ficar, ou eles ajudaram uma facção de NPCs, pô, muito legal, aquela facção vai, né, trazer vantagem para eles, vai levar eles para algum lugar melhor, vai oferecer equipamentos, um abrigo, mas talvez a facção que é inimiga dessa facção vai ver eles com uns olhos ruins, né? Pode perseguir eles, pode usar a influência deles para prejudicar a vida deles naquela cidade, naquele vilarejo, ou até mesmo mandar assassinos ou capangas para atrapalhar a vida deles, né? Muito importante também que a aventura tem que aceitar criatividade, né? Você pode pensar em soluções para os problemas, mas você tem que sempre estar aberto a soluções criativas, né? Uma das coisas muito importantes no RPG, principalmente na galera que se diz old school, SR, é recompensar a criatividade, né? O jogador teve uma ideia diferente, fora da caixa, ali, que todo mundo ficou surpreso, não corta ele, não corta o barato dele, recompensa aquilo ali. Quanto mais você recompensar soluções criativas, mais todo mundo vai poder se divertir no jogo, que vão ter situações inesperadas, né? Uma coisa muito importante no jogo, pelo menos para mim, eu gosto de ser surpreendido, né? Eu não preparo tudo em antecedência, eu deixo as coisas, elementos ali encaixados e vamos ver o que vai acontecer, né? Agora sobre ganchos, né? Ganchos de aventuras, como atrair jogadores e personagens, né? Você nunca deve ter um gancho só para uma aventura. Fala assim, o vilarejo está sendo atacado por bandidos que vivem nas florestas e o prefeito está oferecendo uma recompensa em ouro. Beleza, esse é o gancho. Isso vai atrair, talvez, o guerreiro ali, está interessado em ganhar uma grana. O ladrão, talvez, ele prefere ganhar uma grana de uma maneira mais sórdida. Ele não quer ficar lutando com o bandido. Mas aí ele pode saber que aqueles bandidos lá roubaram uma coisa muito valiosa que não poderia entrar lá e vender. O mago pode saber que os bandidos estão alinhados, talvez, com um feiticeiro ali, meio isolado da floresta, e ele tem um tomo de magias muito antigos, né? O clérigo pode saber que eles estão abrigados, na verdade, num antigo templo, né? Que contém relíquias que eram importantes para a sua religião, né? Então você tem que criar vários ganchos que podem atrair diversos tipos de personagens, né? Nunca se prenda a uma só atração, né? Uma coisa muito legal também que fazia muito antigamente, aquelas tabelas de rumores, né? E então os jogadores podem ficar sabendo de alguns rumores, podem dar um pouco de cor, né? Falar sobre a lenda daquele templo, que ali existia um artefato mágico da ordem religiosa, ou a lenda de que naquela floresta tem criaturas terríveis, né? Uma criatura antiga que devorava qualquer um que entrasse em seus domínios, né? E essa tabela de rumores, ela vai trazer mais ganchos e deixar mais colorida, dar mais cor ao tema da aventura e da campanha. Você deve pensar também que os ganchos eles não devem só atrair os personagens, devem atrair os jogadores. Talvez o personagem do cara seja interessado em justiça, em fazer o bem, mas o jogador ele quer mesmo aquela espada mágica. Então você pode dar rumores que ele tem uma espada mágica, que tem um item que pode atrair ele, ou souber que ele sempre quis enfrentar um beholder, por exemplo. Então
fala que, na verdade, aquela criatura antiga que devorava as pessoas tirando seus domínios era uma criatura de forma esférica, que tem diversos órgãos. Então o jogador começa a se interessar, né, em participar daquela aventura, além do simplesmente ambições do seu personagem, né? Os ganchos eles podem ser complexos e cheio de nuances também. Eles não precisam ser tão claros. Às vezes alguém esteja oferecendo uma recompensa, mas quem está oferecendo uma recompensa para conseguir aquilo ali sejam de uma facção até que não é favorável aos jogadores, um NPC que pode acabar traindo eles depois, né? As coisas não precisam ser tão claras e aparentes para os jogadores. Os jogadores podem ficar interessados em só descobrir depois que aquilo ali significa uma outra coisa. E para dar um incentivo, um suporte àquele estilo de jogo mais aberto, conhecido como sandbox, que os jogadores não têm limites, né, para onde eles podem ir, eles podem descobrir várias coisas. Alguns ganchos e informações sobre a aventura eles podem ser conseguidas ao longo dela, né? Vai ver eles no caminho, eles encontram uma patrulha que está voltando da floresta, toda ferida, e eles descobrem alguma coisa e deixam um companheiro para trás. Então agora eles podem ter, né, uma missão de resgatar esse companheiro que ficou para trás. Esse tipo de coisa, né? Explorar o mundo de aventuras, explorar o que eles podem fazer e descobrir elementos, ganchos e até informações que vão ser valiosas para eles para resolver a aventura ao longo que eles vão jogando ela. Nem tudo fica claro no começo, eles são recompensados a explorar cada vez mais o mundo e a aventura que você preparou, que você criou, aquele framework, aquele esqueleto, né? Por hoje eu vou acabar por aqui, que eu quero fazer vídeos curtos de mais ou menos uns 10 minutos, mas vamos voltar aí semana que vem com agora algumas informações e dicas relacionadas a locações, né, masmorras, cidades, regiões selvagens e o uso de monstros e NPCs nessas aventuras, né? Obrigado aí para quem assistiu e vou falar aí, interagir no chat um pouco depois que eu terminar aqui, que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Valeu, galera. Até a próxima. Até semana que vem. Até mais.